Semana passada vocês viram o Fusquinha do Sênio. Da gravação daquele vídeo para essa, a gente demorou mais ou menos 1 mês e meio. Tá quase 2 meses. E por um motivo muito simples. Como eu tinha dado uma canseira no Sênio, adiei na verdade a chegada desse Fusquinha quase 1 ano. E ele assistiu a série do Hercólogos nesse meio tempo. E quando eu falei, Sênio, traz o Fusquinha aqui e tal, ele falou, Tonela, levo, quero fazer freio, quero fazer o que precisar na suspensão, mas eu tenho novos planos. Eu queria fazer um motor mais ou menos na mesma linha do Hercólogos. Eu falei, tá joia. Então o que eu fiz? Eu convidei ele para vir aqui, naturalmente para matar as saudades dessa beleza aqui, andou, testou, viu como estavam os freios, mas mais do que isso, a gente passou aí uma boa manhã conversando a respeito do motor. Então ele teve a oportunidade de andar na Combinha da Bianca, ele teve a oportunidade de andar no Fusquinha Vermelho e ele teve a oportunidade de andar no Fuscati. Então eu consegui pontuar a diferença do que cada um tinha em relação ao motor do Mauro, em relação ao próprio Hercólogos, em relação ao motor do Nilson. E por que eu acho que isso é fundamental no momento da gente escolher um motor. Porque um motor é mais ou menos igual a um sapato. Não adianta você achar ele bonito numa foto, na vitrine. Você tem que colocar ele no pé e você tem que se sentir confortável. Um sapato que para o meu pé fica confortável, provavelmente para o seu pé vai te apertar de alguma forma, ou vai ficar muito largo. Enfim, um motor é mais ou menos igual a um sapato. É uma questão de gosto pessoal e uma questão do que você pretende ali com a modificação. Então ele assistiu, ele viu que a gente manteve ali, por imposição do reverendo Telson, a cilindrada em 1300, mas por outro lado eu tive a liberdade para mexer na compressão, para colocar a bomba de óleo e assim por diante. E o resultado vocês viram que ficou extraordinário. É muito difícil quem percebe, quem teve a oportunidade de ver o Hercólogos, quando a gente vê nos vídeos, é muito difícil acreditar que é simplesmente um motor 1300. Então, dentro de tudo aquilo que o Sênio observou, principalmente no Fuscati, que certamente foi o que ele mais gostou, o que ele valorizou demais, ele valorizou muito o torque em baixa rotação. É o que ele comentou, eu não quero trocar o motor desse Fusquinha, que eu vou continuar andando devagar com ele. O que eu gostaria de ter, por exemplo, no momento de uma viagem, ou no momento de uma subida de serra, ou mesmo numa ultrapassagem, eu gostaria de ter uma potência, eu gostaria de fazer isso de forma rápida e segura, uma coisa que o motor 1300 original, ele tem uma limitação natural, porque ele é bem modesto na questão de potência. Então eu consegui pontuar, eu consegui ilustrar mais ou menos para ele quais as sensações que ele tinha no Fuscati e aqui a gente poderia atribuir. E a gente conseguiu ali centralizar, pelo que eu percebi, o gosto do Sênio numa coisa: ele quer o máximo de torque possível na menor rotação possível. Observando ele dirigir os nossos carros, claro, a pessoa não está familiarizada, não vai sair esticando marcha, mas dá para perceber que ele gosta de trocar marcha rápido, que ele gosta, por exemplo, de uma subida não ter que reduzir, e ele prioriza o torque em baixa rotação. Então a gente acabou discutindo aí, conversando a manhã inteira, acionei o Rodolfo para a gente verificar as possibilidades que a gente tinha para montar um motor legal para o Sênio, e a gente vai ter a oportunidade de apresentar para vocês agora a receita que a gente definiu para o motor do Sênio, e priorizando o máximo torque possível, na menor rotação possível, e ao mesmo tempo que, se ele estiver andando devagar, ele passe despercebido, quase que como um motor original, tirando a questão de escapamento, mas no momento que ele afundar o pé, ele vai deixar muito desavisado aí para trás. Bianca, vamos apresentar o projeto na sala de reuniões. A gente está aqui embaixo de uma árvore, está dando um ar muito amador para o projeto. Vamos lá para a sala de reuniões. Bom, a gente vai recapitular então, para quem não acompanhou a série do Fuscati, como o motor chegou e as modificações que a gente fez. Tá, ele tem um kit 1600, é um motor 1600 com o kit moderno.
O que significa o kit moderno? É o kit de pistão e cilindro pós 84 com os cabeçotes de 6 aletas e não os de 8 aletas, que são os tradicionais que a gente está acostumado. Particularmente eu não vi necessidade da gente fazer uma modificação, mas a gente tem uma séria limitação aqui, que a gente já vai detalhar no momento que a gente for para o motor do Sênio, e a gente quer escapar dessa limitação. Aqui a gente tem uma coisa grave no motor do Fuscati. Ele usou os prisioneiros de 10 milímetros. Esse prisioneiro foi usado até o início dos anos 80 nos 1600 da Volkswagen. Quando foram lançar o 1600 da Alfa, eles perceberam que puxava a rosca da carcaça, porque o prisioneiro ele não tinha elasticidade. Seguindo uma receita, ou melhor, uma lição que a Porsche mesmo acabou implementando em alguns modelos, eles colocaram um prisioneiro mais fino, que tem uma elasticidade ali que compensa a dilatação do cabeçote e do cilindro. Tá? Então, o ideal aqui nessa combinação seria um prisioneiro de 8 milímetros. Tá? Mesmo porque para instalar esse kit moderno, as camisas precisaram passar por uma broca ali. Precisou abrir para que ele encaixasse no de 10 milímetros. De qualquer forma, como eu não abri o motor, eu simplesmente fiz o blueprint nos cabeçotes, eu entendi que não era necessário mexer nisso, porque a gente não tem bucha na carcaça e porque a gente não tinha nada espanado. Se tivesse espanado, sim, aí eu mexeria. O que a gente fez naquela ocasião que eu desci o motor do Fuscati? A gente fez um volante aliviado do 1300, porque o volante que estava ali era de um motor 1300. Esse Fusquinha começou a vida dele como originalmente o 1300. Quando o Pascoal comprou, ele fez o upgrade para 1600, mas ele manteve o volante do 1300. Pode sim fazer isso. Na verdade a gente está no limiar. Qual que é o único risco que a gente corre? A embreagem, por ser um pouquinho menor, ela não vai durar tanto quanto o disco do motor 1600, que é um pouco maior. Tá? Mas ele está rodando perfeitamente e provavelmente vai rodar aí por um bom tempo ainda. Tá? E o volante aliviado foi uma coisa bastante interessante. Tá? Comando de válvulas original. O Pascoal acredita que seja o comando original, não é um comando com pedigree, não é um W100, não é um W110, e a gente andando, a gente tem certeza disso. Se a gente quiser extrapolar, aqui é o comando da Kombi, que tem alguns graus a mais em relação aos comandos mais antigos. Tá? Isso veio no motor, isso aqui a gente colocou, isso aqui a gente colocou, isso veio e isso veio. O que a gente colocou? Aquele trio maravilhoso, balancins 1.25, que dá toda a diferença na questão do torque, parafusos esféricos e eixo dos balancins com um centro fixo. A gente elimina aquela arruela mola e deixa eles trabalhando com praticamente sem o atrito daquelas molas que posicionam eles. Tá? O escape, a gente tem o capetinha, que eu particularmente amo o som desse escape, e os vizinhos mais ainda aqui perto de casa. Tá? E a gente começou o Fuscati, quando ele chegou ele tinha um PIC 30, por incrível que pareça. Se vocês forem no início da série, quando a gente comprou ele veio com PIC 30, ele passou por uma metamorfose, recebeu dupla 34 do Alan, e depois a gente colocou a dupla Weber 40. Eu sou suspeito para falar de carburador é o meu ponto fraco, eu adoro carburadores, e carburadores grandes, bem regulados da forma que estão no Fuscati. A receita é pública para vocês, ela está no nosso aplicativo, basta você clicar lá na receita do Fuscati. Aqui a gente tem a resposta à mínima pressão no acelerador. Isso daqui particularmente foi o que eu percebi que mais impressionou o Sênio quando ele andou no Fuscati. E quando eu digo impressionou, como eu já disse, ele não ficou afundando o pé, esticando marcha até flutuar a válvula nem nada. Não é essa o propósito de você ter uma carburação saudável. É simplesmente a resposta que você tem no pedal. Você encosta 1 milímetro o pé no pedal, ele responde muito mais do que se você tiver um PIC 30 que você tem que afundar 5 centímetros. Tá? Então, a sensação de dirigir com isso daqui, o prazer é inigualável. Particularmente o que eu gosto na receita do Fuscati, a gente tem torque com o balancinho 1.25, tá? Isso daqui
torna a regulagem mais precisa e o barulho menor, tá? E juntamente com o volante aliviado, a gente tem uma subida de giros muito rápida a partir da marcha lenta, tá? E isso é um atributo que eu admiro nos motores, tá? E ao mesmo tempo, se você pegar uma estrada, ele respira livremente. Percebendo toda essa tudo que agradou aqui no motor do Fuscatia, eu apresentei algumas propostas do Sennio e a gente acabou definindo o seguinte motor para ele. Antes da gente comentar da receita do Sennio, em 2005, 2006, eu montei um motor para um Fusca da Katia, um 74, que não apareceu no canal, porque a gente acabou vendendo ele em 2007, mais ou menos. E eu lembro que eu tinha montado um motor com um orçamento limitadíssimo, com as condições que eu tinha. Eu acabei montando ele era 1300, eu acabei montando um motor à parte, 1600. E eu coloquei um comando W100, eu fiz um motor a álcool, e eu acabei montando com um kit moderno, 85.5, a álcool, com o pistão reto e o prisioneiro de 8 mm, como deveria ser. Infelizmente, na época, o acesso às peças não era tão fácil quanto hoje. A diferença de preço das peças importadas era absurda e eu não consegui implementar nenhuma melhoria no sistema de lubrificação. Lembrando que aqui a gente tem a bomba de óleo, tá? Bomba e filtro. E a gente vai implementar isso daqui ali também. E usei uma dupla 32, a álcool, e o carro ficou maravilhoso, ficou muito bom e eu curti bastante. E eu lembro que essa parte aqui eu acabei comprando porque eu tive uma oportunidade de comprar um kit por um preço baixo, tá? E é por isso que eu usei esse. Mas qual era a grande limitação? Qual era o meu grande sonho nessa situação? Era usar um kit maior do que o 85.5. E eu lembro que na época, 2005, o kit, esse kit eu acho que ele foi R$330, tá? E um kit 88, que seria para fazer um 1700, que era a minha grande meta naquela ocasião, mas eu não consegui, porque estourava o meu orçamento, custava mais ou menos R$1.000. R$1.000, tá? Eu teria que colocar os cabeçotes de 8 aletas, porque outra grande limitação, esse de 6 aletas, ele só serve no kit moderno, que tem a camisa assim, e ela é bem baixinha. Se você pega a camisa antiga, a camisa tradicional, que todas as camisas importadas são no padrão alemão, e monta um cabeçote de 6 aletas, você fica com um espaço aqui de quase 1 centímetro, sem aleta, sem refrigeração, sem nada. O que acontece? Isso daqui com o tempo cria uma zona mais quente, e você corre o risco de um vazamento de compressão, de uma deformação aí do cilindro, alguma coisa assim. Então, com esse cabeçote de 6 aletas, você está limitado a usar só o kit de 6 aletas. Tá? E se você tem, por exemplo, um cabeçote de 8 aletas, antigo, nacional, Volkswagen, ou paralelo, nacional, ou mesmo importado, aí você tem todas as possibilidades. Você pode montar um kit 1500, um kit 1600, ou acima disso, o 1700 que eu queria, um 1800 igual foi o do Mauro, e assim por diante, dependendo da usinagem que você fizer ali no cabeçote. Bom, então agora a gente tem a liberdade para escolher o motor do Sennio. E a nossa definição foi a seguinte: vou começar de baixo aqui, que a última coisa que eu escrevi foi a bomba que eu tinha esquecido. A gente vai ter uma bomba de circulação, entrada e saída, e um filtro de óleo, tá? A gente vai usar uma dupla Solex 35 do Alan. Pô, Tonal, por que uma dupla? Porque para começar esse motor, o Sennio ele vai preferir usar a dupla 35, naturalmente o sonho de qualquer pessoa é essa daqui, mas ele ainda quer fazer outras coisas no Fusca, tá? E ele precisa dividir ali o orçamento total entre a questão mecânica, a questão estética, e também precisa de pneus novos ali. Escapamento a gente vai usar provavelmente um EMP GT. Esse conjunto, esse trio aqui vai completo, tá? Porque é maravilhoso, balancinho 1.25, parafuso esférico
e eixo com centro fixo. Comando original, sim, você pode montar um motor com algumas modificações, vamos dizer até refinadas, como o que a gente tem aqui, tá? E usar o comando original. Tá? E não é, aqui não entra a questão do orçamento, entra a questão do gosto pessoal. O que acontece é que sempre que a pessoa vai montar um motor, e normalmente essas se frustram bastante, a pessoa está com o motor 1500 original, 1300 original ou 1600 original. Ela não pensa em melhorar um pouco. O que você quer? Eu quero um pouco mais de torque, eu quero um pouco mais de rotação. Ou a pessoa sempre pensa em números. Ah, eu preciso de muita potência. O Zelão lá, o Coxinha Race falou que vai montar um motor de 190 cavalos, ponto 45. Tá? Então ele aposta nisso. Aí monta o motor, embaralha. Eu já passei por isso. Eu já tive uma tremenda decepção quando eu tinha um Opala 6 cilindros. E eu tinha um escapamento 6 em 2, era um 250S, eu tinha uma Weber 40, o carro era um sonho, era maravilhoso de se andar. E na esquina da casa da minha mãe os caras testavam Stock Car. E eu meti na cabeça o quê? Não é que eu precisava trocar o meu comando 250 por sei lá, um 268, um 276, alguma coisa assim. Não é que eu precisava um pouquinho mais de taxa de compressão, não é que eu não precisava de nada disso e poderia comprar mais duas Weber e ficar com uma tripla, com um 250S que fica um sonho, que fica maravilhoso. Não, se eu ia em Interlagos, via os Opala correndo, eu preciso daquilo. Montei, fiquei 2 meses com o carro, ele fazia 1,5 para 1 com álcool, porque eu ainda entendi que ele tinha que ser álcool, uma desgraça, porque corroía o carburador, tá? E não tinha marcha lenta, não tinha torque em baixa rotação, o motor ia começar a funcionar bem às 3.000 rotações, virava quase até 6, e se você não tomava cuidado, acelerava com muita fúria, as molas do platô da embreagem entortavam, então começava uma vibração infernal. Então eu cheguei ao ponto de andar com um platô de reserva no porta-mala. Não é que eu andava com um cabo do acelerador, eu andava com um platô, tá? O platô, o macaquinho jacaré, tudo, porque quebrou. Aí ligava para um amigo meu, vem aqui, eu tô em tal lugar, a gente ia lá e tocava no meio da rua. Quer dizer, depois dessa eu poderia ter mantido o Opala, não poderia não ter me frustrado com ele. Por que eu me frustrei? Porque eu coloquei um comando muito grande para aquilo que eu ia usar, um 296. Ficou forte, ficou violento. Se hoje eu voltasse a ter um Opala, eu teria um 250S com uma taxa de compressão de 9,5 a 10 para 1, que seria praticamente a taxa de compressão original do motor a álcool, que era de 10 para 1, e um 6 em 2, tudo balanceado, um distribuidor provavelmente com uma curva de avanço um pouquinho mais curta e sem dúvida uma tripla Weber. Voltando ao Fusquinha do Sênior, então a gente vai usar sim um comando original para que atenda toda a expectativa dele. Em relação ao volante, lembrando que a gente está partindo de um motor 1300, então o volante dele vai acabar sendo igual ao meu. Como a gente vai ter que trocar a embreagem de qualquer jeito, porque a gente não sabe como tá, ele já vai ter o custo da embreagem. No momento que eu resolvi aliviar o meu, quando eu desmontei, foi por um motivo muito simples. Minha embreagem estava zerada. O motor estava com 1.000 e poucos quilômetros quando o Pascoal vendeu pra gente. E eu não ia trocar a embreagem, porque eu sou rastrelo demais também, né? Não vou ficar jogando peça fora só porque algum fórum ou algum louco falou que o 1600 tem que ter aquele volante. Então eu continuei sim usando o meu volante, porque o motor já estava 1600, tá? Aqui o que acontece? Tem o custo de aliviar o volante, tá? E tem o custo da embreagem. A gente ponderou, tá? E o Sênior optou, praticamente vai empatar o custo. A embreagem do 1300 hoje, ela é mais cara do que uma embreagem de 1600, tá? Então, no final das contas, o serviço de alívio do volante e a diferença do preço da embreagem na verdade deu para ele comprar um volante 1600 já aliviado, o que foi excelente, tá? E a embreagem ele vai ter que comprar de qualquer forma. Blueprint a gente vai fazer de qualquer forma, biela com o mesmo peso, a gente vai conferir pistão, 3 ângulos de válvula, naturalmente
a gente não vai usar o cabeçote do 1300. A gente vai localizar um par de cabeçote. Na verdade, a Fernando da Retífica já tem dois separados lá para esse propósito. Prisioneiro de 8 milímetros. E por que prisioneiro de 8 milímetros? Justamente pelo mesmo motivo que a gente montou todos os motores últimos aí com eles, para não correr o risco de arrancar a rosca da carcaça e ter que desmontar tudo, ou fazer a gambiarra com o prisioneiro cônico, tá? Para ele ter a elasticidade necessária ali, para ele não quebrar ou não puxar a rosca. Então esse daqui particularmente é um investimento que eu acho que é prioritário, que é muito importante para você fazer em qualquer motor que você esteja abrindo, em qualquer motor que você esteja retificando. Então a gente tem todo o potencial de aproveitar a carcaça de 1300, o virabrequim de 1300, montar o comando original, fechar todo o miolo de um motor Volkswagen com curso de 69 milímetros, todo otimizado, tá? Otimizado que eu digo com o HVX, tá? Que é outra coisa que a gente vai fazer e que o Fuscatia não tem, tá? O Fuscatia não tem porque a gente tem que abrir a carcaça para fazer isso. E aí sobra, uma vez que o Fernando já conseguiu os cabeçotes, sobra o kit que a gente vai precisar comprar. Hoje, essa diferença aqui praticamente não existe, ela deve ser em torno de 20%, tá? De um kit 85, que vai te dar um 1.600, para um kit 88, que seria o meu sonho de consumo há 10 anos atrás, que é o kit do SP2. E por que esse eu acredito que é a solução ideal aqui? Porque a gente tem um kit, é o último kit que não precisa usinar a carcaça, tá? Você consegue tirar um pistão, tirar a camisa, seja do 1300, do 1500 e do 1600, e encaixar a camisa do 88 milímetros, da mesma forma que no caso do SP2. Então aqui sim a gente vai usar um kit de 88 milímetros, e esse motor do Sênio, de forma resumida, ele vai ser 1700, HVX, comando original, escape, blueprint, tá? E dupla 35. Eu acredito que de todos os motores que a gente montou, certamente vai ser o que mais vai ter torque, ou pelo menos o que mais vai ter potencial de torque. Talvez ele perca em alguns detalhes aí pro Fuscatia por causa da dupla Weber. Mas eu acredito que se o Fuscatia tivesse com dupla Weber, ele ia passar vergonha perto do... Se ele tivesse com a dupla 35 da mesma forma, ele ia passar vergonha em algumas situações em relação ao motor do Sênio. Bianca, projeto apresentado. Eu acho que a gente pode apresentar as peças, porque a gente ainda tem que tirar o motor para levar para a retífica. Vamos lá. A primeira peça que eu vou apresentar é o volante do motor, que, como eu tinha comentado, praticamente empata o valor da diferença do custo da embreagem, do kit de embreagem do 1600 para o 1300, somado ao custo da usinagem. Esse daqui já vem aliviado, novo, tá? Você não tem que fazer usinagem nenhuma. E a vantagem, tá? Essa vantagem você só percebe quando você está com uma cremalheira banguela, tá? Mas os dentes estão inteiros aqui, você não corre o risco de zoar o seu Bendix. Muito bem, aqui funciona uma embreagem original. E a gente teve a possibilidade de comprar uma embreagem da EMP reforçada. Como eu já tinha instalado essa daqui no motor do Mauro, eu percebi que ela é muito mais interessante do que a embreagem original, ela é bem mais reforçada. Por outro lado, a gente não veio com o platô, e por um motivo muito simples, porque o platô de alta performance da EMP, ele vai deixar sim o pedal bem pesado, vai ficar bem mais pesado, e para um cara que quer ficar acelerando igual um doido, se justifica, mas não é o caso do Sênio. Então aqui a gente vai fazer um meio termo. A gente vai usar um disco mais reforçado para que ele tenha uma maior durabilidade, tá? Que o preço praticamente se equivale aí com um disco normal, e a gente vai colocar um platô original. Duas peças que eu não comentei, mas naturalmente a gente vai montar os pistões com isso, tá? E essas latas aqui que ficam embaixo são iguais a dos Fuscas pós 84 e refrigeram bem melhor, tá? do que aquela chapinha única separada, muito mais fácil de montar.
Aqui uma combinação que a gente tem tanto na Kombi da Bianca quanto no Fuscati, particularmente é uma das minhas preferidas. Balancinho 1.25, o eixo com o centro fixo e com as arruelas de regulagem e parafusos esféricos. Tá? Isso daqui junto com o comando original vai ficar excelente na questão de torque. Aqui a gente está com a bomba de óleo com entrada e saída. A gente acabou não comentando, mas também iremos usar um distribuidor 009 sem avanço a vácuo. Aqui eu tenho um cabo de velas igual aquele que a gente montou no Hercólobos e no Fusca do Mauro, porque é maravilhoso. E uma bobina também que vai fazer uma combinação perfeita. E por último, a gente também está bastante ansiosos porque a gente não abriu ainda o kit de pistões. Pode aproximar a Bianca. Eu vou abrir só um, só pra gente dar uma examinada, porque eu também tô bastante curioso. O que é bem interessante aqui, ele vem, ao contrário do kit moderno, ele vem com os furos maiores, caso a pessoa queira usar o kit, os prisioneiros de 10 milímetros. Uma coisa altamente desejável aqui pra gente que gosta de ter de ajustar a taxa de compressão. Ele tem a cabeça plana, facilita muito no momento da gente fazer as contas. Os anéis já estão montados aqui. Aqui por baixo a gente tem as travinhas que a gente não vai usar, porque a gente vai usar aquele pininho de teflon. E aqui está o pino do pistão. Então isso daqui eu acredito que seria o meu sonho de consumo há 10 anos atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de montar um motor do Fusca da sua mãe, tá, com um kit desse daqui. Felizmente na época o preço era proibitivo. Hoje em dia a gente está bastante acessível aí, pelo menos dentro da minha realidade, dentro do meu orçamento. Se eu voltasse a 10 anos atrás, isso daqui encaixaria perfeitamente, porque é praticamente vamos dizer, com a correção monetária, é o preço que eu teria pago no kit, ou um pouco a mais talvez do que a gente pague num 85 convencional. Em outras palavras, eu acho que justifica perfeitamente o investimento. Teoricamente ele vai encaixar sem a gente fazer usinagem na carcaça, não tenho certeza no cabeçote, mas eu acredito que também ele encaixa perfeitamente ali no cabeçote, que não precise fazer nenhum tipo de serviço. Bom, então a gente vai fechar, vamos parar de namorar as peças. Por quê? Porque a gente tem que tirar o motor para levar ele lá para a retífica. Pedi para a Bianca mostrar de uma forma bastante dinâmica a desmontagem das latas para que a gente possa descer o motor, porque a gente já tem isso detalhado em outras séries de retífica de motores que a gente fez aí no passado, principalmente na série do Zé de Mello, que foi a primeira que a gente fez. Particularmente, eu gosto de tirar a tampa do motor para poder remover todas as latas aqui por cima. Isso daí a gente faz muito numa revisão completa no motor, quando você tem um vazamento no radiador de óleo, quando você quer eventualmente pintar todas as latas sem tirar o motor. Esse é o procedimento normal que eu costumo fazer. Por outro lado, se você tem, por exemplo, um elevador, ou se você tem um macaco maior, você pode descer o motor com todas as latas e, enfim, fazer a desmontagem fora. Aí é uma questão de gosto pessoal, de escolha pessoal, e fica, na verdade, a seu critério. Eu gosto de fazer o negócio um pouquinho mais com calma, um pouquinho mais detalhado, tanto a desmontagem como a montagem.
Então agora o motor já está com todos os parafusos soltos, apoiado no macaco. Eu vou só mostrar isso para vocês aí no vídeo, ó. O motor já está saindo. Infelizmente, eu preciso da ajuda da Bianca porque ela que pilota o macaco, na verdade. Então ela vai puxar o macaco, a gente vai afastando o motor e ela vai descer. Então quando a imagem voltar, provavelmente a gente já vai estar com o motor fora do carro e fora da carroceria. Prontinho, com a ajuda da Bianca foi bastante simples, tá? Com esse macaco novo que a gente tem, como ele levanta bem mais alto, fica muito mais fácil a gente tirar o motor, porque eu consigo colocar a carroceria do Fusca um pouco mais alta do que com o outro normalmente eu conseguiria sem fazer em 2 ou 3 etapas. Tá? A Bianca está dando uma geral no motor. E aqui a gente percebe que a gente já tem uma série de desafios. Aqui não vai dar para ela mostrar por enquanto, porque tem muita sujeira. Mas os prisioneiros da bomba de óleo são de 6 milímetros. E agora, depois que a gente levar para a retífica, a gente vai ver o tipo de usinagem que é necessário ser feito aí, para a gente poder instalar a bomba com entrada e saída. Bom, a gente percebe que o motor está bastante sujo. As latas particularmente estão bem oxidadas, apesar de que a gente vai usar todas as que a gente tiver condições. Talvez essa precise ser substituída, uma vez que a gente vai usar um cabeçote com dupla entrada. A Bianca volta aqui na embreagem e aqui a gente consegue confirmar tudo aquilo que a gente tinha conversado com o Sênio, tudo aquilo que a gente tinha planejado. Para aliviar esse volante, que inclusive aqui a gente percebe a cremalheira um pouco gasta, para aliviar esse volante e colocar uma embreagem que hoje já é mais cara do que a do 1600, a gente optou certíssimo na verdade, de colocar, de descartar todo esse conjunto, colocar um volante novo, 0 km, e investir numa embreagem um pouco mais reforçada e ao mesmo tempo um pouco mais barata. Pedi para a Bianca mostrar aqui a parte de baixo. A gente está com o suporte do câmbio, aqui onde vão os coxins, completamente destruído. Não dá para saber exatamente o que aconteceu aí, mas provavelmente foi alguma coisa na oficina, do tipo o cara esqueceu o macaco meio levantado e tentar movimentar o carro, porque aparentemente alguma coisa pegou aqui por trás e puxou essa chapa para cá. Felizmente, como a gente vai trocar os coxins, a gente já aproveita e faz a troca desse suporte também. Aqui o rolamento, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar trocar, mas isso daqui faz parte da revisão que a gente já planeja pro câmbio. As coifas estão detonadas, estão destruídas, e a gente vai ter oportunidade também de realizar a troca. A gente está com o motor aqui. Como vocês observaram, eu não desmontei todas as latas da mesma forma que eu fiz nas outras ocasiões, e por um motivo muito simples. É muito interessante você desmontar o motor na sua casa, mas ao mesmo tempo você faz muita sujeira, por mais que você seja organizado, você acaba tendo bastante problema com óleo, com borra, com carbonização, com uma série de coisas que tem aqui dentro do motor. Então, dependendo vamos dizer, do lugar onde você vive, isso daí pode representar até uma crise familiar. É muito bacana você desmontar o motor para você avaliar peça por peça individualmente e falar, não, essa daqui eu vou aproveitar, aquela eu não vou aproveitar. A verdade é que daqui para cima a gente não vai aproveitar nada, tá? Cabeçote a gente não vai aproveitar, cilindro, camisa, pistão também não vai aproveitar. O que a gente vai aproveitar aqui? Bloco, se tiver tudo bem, virabrequim e bielas, tá? Basicamente é isso. O restante a gente vai usar tudo novo. Independente disso, eu acho que se você tem um local de confiança, uma retífica de confiança igual a gente tem a Pirajussara, esse é um serviço que a partir dessa etapa você pode simplesmente levar o motor dessa forma, tá? Tirar a pior parte do serviço. Para você que está aqui em São Paulo, eu acho que esse é o maior apelo de todos, porque o pessoal ali não vai, vamos dizer assim, te enganar na avaliação das peças do teu motor, tá? A gente vai, a partir da semana que vem, vai poder aparecer lá na retífica, a gente vai ver todas as peças desmontadas e a gente vai poder avaliar
mesmo as peças que a gente não vai mais usar. Então, para você que está no fundo do seu quintal, aí na sua garagem, fazendo um serviço de retífica, a pior etapa de todas é essa, ó, quando você faz essa sujeira. Então é natural, sua mulher, sua mãe, todo mundo junto, fala: ai, Juquinha, para de fazer essa sujeira, por que você inventa de fazer isso? Então, se você conseguir conciliar as duas coisas, fica bastante interessante. Então, nessa retífica, como a gente também já mostrou a desmontagem do motor em detalhes, e a desmontagem, uma inspeção visual em casa, com toda essa sujeira, não representa muita coisa, nem essa desmontagem na retífica, na verdade, representa muita coisa, porque as peças vão passar por um banho químico, a carcaça vai ter que passar também por uma avaliação, depois de limpa, para ver se vai ter condições de uso, igual o Fernando mostrou em alguma ocasião ali, acho que foi no Zé de Melo, que eles passam maçarico para ver se aparece uma trinca ou alguma coisa na carcaça. Então a grande verdade é que se você pegar esse serviço mais sujo de todos e levar para a retífica, você economiza um monte de jornal, você economiza um monte de pano velho na tua casa, depois tentando limpar piso, fazendo alguma coisa. Então nessa retífica em particular, desse motor, o que eu vou fazer? Eu vou levar o motor montado, tá? Eu estou economizando muito tempo aqui da minha parte e não estou sujando, vamos dizer. Vou levar na retífica, eles vão desmontar e daqui, para vocês, daqui uma semana, mas para a gente provavelmente daqui uns 15 ou 20 dias, a gente vai lá na retífica e a gente vai encontrar o quê? As latas que a gente vai usar jateadas, as peças todas limpas, usinadas, o que deu para aproveitar, o que não deu, a gente vai entender exatamente o motivo do problema. E também quando a gente for na retífica, a gente vai conhecer todas as peças novas que a gente vai utilizar aqui. Então, por exemplo, tuchos são descartados, o comando vai ser trocado, tá? O comando tem na retífica. O tucho, por que não faz muito sentido a gente comprar agora? Porque se a série do tucho tiver desgastada e ele tiver que passar por usar um tucho sobre medida e você compra um standard, você perdeu o tucho, porque você não vai conseguir usar um tucho standard numa carcaça que de repente já esteja na sobremedida. Então algumas coisas você depende da informação, depende da usinagem da retífica para fazer a compra. Tuchos, bronzinas, que vai depender tanto da medida da carcaça como da medida do virabrequim. Então isso tudo é coisa que não adianta a gente ficar teorizando agora. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai finalizar o vídeo por aqui, a gente vai deixar o motor lá na Pirajussara e a semana que vem a gente já vai apresentar o vídeo direto lá do QG da Pirajussara e o Fernando vai apresentar peça por peça ali pra gente qual foi o resultado. Muito obrigado por ver os nossos vídeos e eu tenho certeza absoluta que essa daqui é uma das melhores séries de motores que a gente vai fazer por um motivo muito simples. Uma das coisas que o Ceni pediu para mim: Tonela, qual seria a receita, qual seria o motor que você montaria para você? Seria basicamente esse daqui. Talvez eu extrapolasse um pouquinho, eu colocaria um kit 90.5, mas certamente eu acredito que eu ficaria com essa combinação. Um comando original e eu ia priorizar o torque com os balancins. Muito obrigado e a partir da semana que vem a gente vai começar a ver os resultados.